Muito bem, gente, estamos de volta, vídeo novo na área, graças a você que sempre manda sugestões para todos nós. Eu vou estar trazendo para você 5 passos fundamentais para você adentrar o trabalho dentro da área fiscal, beleza? Então vamos ao vídeo. Muito bem, gente. Você que mandou perguntas para a gente dentro da área fiscal, o escritório de contabilidade, as empresas em geral, existe o setor fundamental que é o setor fiscal, certo? O setor fiscal tributário, que é tão importante em relação às empresas diversas. E eu vou trazer 5 passos para você trabalhar dentro desta área. Primeiro passo, gente, um passo aí fundamental. Você tem que ter a base legal, ou seja, você tem que estudar desde o processo da Constituição Federal, as leis complementares, os decretos, os regulamentos, protocolos, convênios, instruções normativas. É extremamente relevante, gente, você sim buscar a teoria, você buscar essa fundamentação legal. E para isso você precisa estudar, não tem outra forma. A gente sabe que na faculdade a gente aprende sim muita teoria, né? Mas tem certas teorias que você vai ter que estudar à parte, ou buscar uma especialização dentro da área, ou fazer cursos específicos dentro da área de tributação em geral. A gente sabe também diversas tributações que tem entre qualquer empresa. PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ICMS, ISS, tantos tributos dentro de um processo legal e você tem que sim estudar. Lógico, dependendo também do segmento que você vai se especializar. Essa dica é fundamental, certo, gente? Se você não tem esse estudo prévio, você vai ter uma dificuldade muito grande para seguir os próximos passos, beleza? Segundo passo, gente, segunda dica é a prática. No primeiro passo, você pegou a legislação, estudou e obteve esse conhecimento, agora você vai colocar em prática, gente. Muita gente imagina que quem trabalha na área fiscal, quem é contador, é matemático. Será que é matemático? Não, gente. A gente não está aqui só para calcular. Você pode pegar uma calculadora e fazer um cálculo básico. Isso é padrão. Toda e qualquer empresa pode fazer isso. Agora, a prática, a vivência, é justamente relacionado à ocorrência dos fatos geradores dos tributos, certo? Então, para ocorrer isso, você tem que entender as operações fiscais, venda, transferência, comercialização, serviço, enfim. Cada tributo existe um fato gerador que você tem que entender esse processo prático. Lembrando que você também tem que orientar o seu cliente, você tem que orientar a empresa na emissão de documento fiscal, cadastro de CFOP, CST, operações relacionadas a PIS/COFINS, operação relacionada a ICMS, se o produto é isento ou não, ou seja, ela é uma base fundamental. No dia a dia, a prática, você tem que fazer esse cadastro correto. Você tem que emitir esses documentos fiscais de maneira correta, porque você obteve a teoria e a prática é a ocorrência do fato. E essas informações, gente, todo mundo sabe, são informações que hoje em dia são cruzadas, beleza? Terceira etapa, muito fundamental, que você que está trabalhando dentro do setor fiscal, é o cumprimento das obrigações acessórias. Todo mundo sabe que nós temos a obrigação principal, que são os tributos, que são os impostos. Por exemplo, o ICMS, a obrigação principal, a gente vai lá e paga esse imposto, ok? Porém, todavia, você tem as obrigações acessórias. Todos nós que trabalhamos com escritório contábil, trabalhamos com esse setor fiscal, a gente sabe que tem um calendário a cumprir de datas, certo? Dependendo da situação, dependendo do cenário de cada empresa, são obrigações muitas das vezes mensais. Por exemplo, os SPEDs, SPED fiscal, SPED contribuição, SPED SF, SPED contábil, o E-social, enfim, em todos os departamentos nós temos sim obrigações a cumprir e essas obrigações têm data, se você não cumprir tem penalidades, tem multa e eu tenho certeza que nenhuma empresa quer ser penalizada. Quarto passo fundamental, gente, a escolha do seu regime tributário. Muita gente, muitos escritórios contábeis, às vezes, preferem trabalhar com empresas do Simples Nacional, certo? Muito bem, gente, a gente sabe
que as empresas do Simples Nacional, a maioria delas no Brasil, são enquadradas neste regime. A gente sabe que este regime ele é muito mais simplificado do que, por exemplo, o lucro presumido e o lucro real. Mas a escolha do melhor regime tributário para a sua empresa, dependendo do cenário, ele é fundamental. Até porque as obrigações acessórias no qual você tem que cumprir, a forma de recolhimento, as datas, enfim, o cadastro do produto, tudo depende do seu regime tributário. Se você optar pelo simples é de uma forma, do presumido de outra forma, do real de outra forma, do arbitrado, enfim, essa forma do regime tributário ela é fundamental e ela é extremamente necessária para você trabalhar no decorrer do ano em relação ao recolhimento dos seus tributos. Tanto faz na parte fiscal, até envolvendo também a parte trabalhista. O quinto e último passo dentro de uma carreira do setor fiscal, para quem deseja trabalhar dentro dessa área, é justamente o planejamento tributário. Gente, nós contadores, nós que trabalhamos na área fiscal, temos o dever, nós temos a característica, nós temos as informações e o conhecimento necessário para ser um consultor da empresa. E a gente poder conseguir fazer um planejamento adequado para aquela empresa. Planejar algo, gente, é se anteceder a algum fato, é você buscar meios legais de poder reduzir carga tributária. E isso é um papel do contador, isso é um papel do setor fiscal. Você tem que se interessar pela empresa. Não é somente cumprir a conformidade, não é somente cumprir as obrigações acessórias. Você tem que acompanhar o cenário da sua empresa, fazer análise e assim conversar com o seu cliente, conversar com a sua empresa, identificar o melhor cenário. Na dica anterior, que foi em relação aos regimes tributários, dentro do planejamento, você vai ter que fazer esse cálculo, vai ter que fazer essa análise, vai ter que fazer esse comparativo para assim poder optar pelo melhor regime tributário. Lembrando que durante o ano calendário você faz uma opção tributária, né? E você tem que permanecer durante aquele ano calendário, salve algumas exceções que você pode sim mudar o regime tributário. Mas ele é fundamental você mudar através de um planejamento. Muita gente me pergunta, Albert, qual é o melhor regime tributário? Gente, eu vou responder o seguinte, o melhor regime tributário é aquele que corresponde ao seu cenário. É algo muito pessoal de cada empresa, certo? Então é fundamental dentro de qualquer pessoa que trabalhe no setor fiscal, você fazer essa análise, entender todo esse processo. Por que eu coloquei o quinto e último passo, o planejamento tributário? Porque para você planejar algo, você tem que ter o conhecimento do primeiro passo, que é a teoria, que é a legislação. Você tem que conhecer a parte prática, cadastro, emissão de documentos fiscais, toda essa parte da geração do fato gerador. Você tem que conhecer também das obrigações acessórias, com as datas, com todas as obrigações que tem a cumprir. E você tem que conhecer do quarto passo, que são os regimes tributários. De posse dessas informações, você planeja e assim repassa para o seu cliente. E eu tenho certeza que vai ser o diferencial em relação para quem trabalha dentro do setor fiscal. Beleza, gente? Então, o tempo todo a gente tem que estar se atualizando, estudando e buscando acompanhar as mudanças diárias em relação à legislação tributária. E está vindo aí provavelmente uma reforma tributária já para esse ano, mas isso é tema para próximos vídeos. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar e de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.